Não se entregue, diz aqui o início. Havia uma mulher chamada Agar, que estava se entregando no deserto, ou a se entregar, com seu filho, que era Ismael, descendente de Abraão. E só tinha uma botija de água no meio daquele deserto. E o texto de Gênesis fala sobre isso. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Está lá registrado em Gênesis 21:15. Agar, que era a mãe, estava se entregando a se entregar, pois estava sendo guiada pelos olhos. E isso não é fé, e sim emoção. E é assim que o mundo vive, guiado pelos olhos. Mas, se eu vivo pela fé, eu tenho que fazer diferente. A reação tem que ser diferente. E aqui continua o texto bíblico sobre o assunto que diz: que eu não veja morrer, disse ela, o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus, Agar, desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz de quem? Do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te, ou levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Você pode ver isso lá em Gênesis 21:16. Ela chorou, porém Deus não ouviu suas lágrimas, porque Deus não ouve lágrimas. Lágrimas não resolvem, mas o menino orou, e esse Deus o quê? Ouviu. E nós temos aqui duas coisas importantes nesta mensagem, duas lições importantes. A primeira, não temas, e a segunda o quê? Levanta-te. Muito bem, antes da gente falar sobre essas duas mensagens, vamos aqui meditar nesse princípio aqui. Essa história de Agar, nós sabemos que Agar, ela era serva de Sara, e é óbvio que começou a haver atrito entre elas, e Abraão, a pedido de Sara, dispensou, pediu para que ela fosse viver a sua vida, e pegasse a criança, que era Ismael, que era o filho com ela, com Agar, e que partisse, ambos. E eles foram, porém, no deserto, como você leu, nós aqui observamos, ambos estavam a morrer de sede. No entanto, ela chorou, a criança clamou, e Deus ouviu a voz do menino. E veja que, diante dela, já existia um poço com água. Aqui nós temos uma lição muito interessante. Veja que, quando a pessoa ela está no desespero, movida pelas suas emoções, pelos seus instintos, medo, dúvida, ansiedade, incerteza, preocupação, ela não consegue focar uma saída para o seu problema, tampouco focar na promessa de Deus. A pessoa pode saber que Deus é poderoso, mas no meio do problema, há quem esqueça disso. A pessoa pode saber que Deus é Deus de providência. O que é providência? É criar uma situação em meio àquela crise para resolver aquele problema. Deus é provedor. Ele proveu pão no deserto, Ele proveu a água da rocha, Ele proveu a passagem no meio do mar, Ele proveu livramento na fornalha de fogo. Mas quando a pessoa está focada no problema, ela esquece que Deus é o quê? Provedor. Ela esquece que Deus dá livramento. Ela esquece que Deus abre portas. E a pessoa se deixa consumir pela ansiedade, medo, dúvida, pelo pavor, como aconteceu com Agar.
Quando diz que Deus ouviu a voz da criança, certamente Ismael, é claro, filho de Abraão, sabia que Deus existia, como ela também sabia. Mas, repito, em meio aos problemas, há quem esqueça do que Deus é capaz. E ao invés de ir a Deus, cai em depressão, cai em desespero, mete os pés pelas mãos ou pela cabeça, como quiser, faz besteira, se entrega, cai na depressão, se deixa levar e não recorre a Deus. E o anjo disse: olha, Deus ouviu a voz do menino. Deus não viu a lágrima dela, viu a voz do menino. Deus ouve a voz de quem clama, de quem vai a Ele. Agora, a água estava diante dela. Ela estava tão desesperada que ela não conseguiu perceber. E isso aí é facto. Foi feita uma pesquisa, eu acompanhei esse vídeo da pesquisa numa determinada emissora, aonde falaram sobre a mente humana, que a mente humana não consegue focar duas coisas ao mesmo tempo. Você até pode ver que tudo está diante de você, mas o foco só pode ser posto em uma só coisa. A mente só consegue focar uma só coisa. E o que fizeram? Convidaram a pessoa para sentar na mesa, dentro de um cenário, de um estúdio. Diante da pessoa tinha um homem, que nas mãos dele tinha várias notas de dólares. E aquele homem pediu para que a pessoa focasse no que ele ia fazer. Ele começou a mexer as notas, como se ele fosse um mágico. Estou recordando aqui, mais ou menos, de como que era esse experimento. E a pessoa ficou focada no dinheiro. E ele mexia. Enquanto a pessoa estava focada no dinheiro, vendo o que ele ia fazer, tudo em volta foi mudado. Mudaram o cenário, ele estava com um chapéu na cabeça, tiraram o chapéu da cabeça dele, mudaram o quadro de trás, mudaram o cenário, mudaram tudo atrás. Foram mudando aos poucos. E a pessoa não conseguiu perceber que tudo em sua volta estava sendo o quê? Mudado. Aí depois que ele embaralhou, tal, aí ele perguntou para ela assim. Ela levantou, olhou para ele, focou nele, aí ele perguntou: o que você viu que mudou? Aí ela: não, você está com tantas notas na mão, mas continua. Não, em volta aqui, não mudou nada. Aí eles mostraram o antes e depois. Mudou um monte de coisa. Ou seja, enquanto ela estava focada ali, tudo em sua volta estava mudando. Ou estava a mudar e ela não percebeu. O mesmo acontece hoje. O mesmo aconteceu com H. Enquanto a pessoa está focada no problema, ela não consegue ver uma saída. Ela esquece até do que Deus é capaz. Ela esquece até do que Deus já fez na vida dela. Porque há quem já tenha tido experiências com Deus. Há quem tenha tido experiências na saúde e de repente hoje está doente e esqueceu que Deus já curou ela. Há quem tenha tido experiências financeiras, hoje está mal financeiramente e esquece que o altar tem poder de abrir portas. Há quem tenha tido experiências na família, mas hoje está com problema familiar, mas esquece que o voto pela família pode mudar uma situação. Mas por que a pessoa, sabendo que Deus é poderoso, que há uma solução na fé, na promessa, por que a pessoa resolve ficar como H? Se sentou lá e ficou esperando o problema matar ela, a sede lhe matar. Porque infelizmente a pessoa se entrega, ela fica focada só na sua miséria, aí fica lamentando, reclamando, jogando a culpa nos outros. Pelo amor de Deus, gente, Deus não te chamou para isso. Tira o foco desse problema e coloca o teu foco na promessa, porque não tem uma coisa que você precise que Deus não prometeu que Ele vai te dar, e não tem uma coisa que você precise que você já não tenha visto Deus fazer isso, ou na tua vida, ou na vida de alguém. Então larga a mão de ficar lamentando, reclamando, chorando, ou dizendo que não tem jeito.
Tem, porque tudo é possível ao que crê. Ela esqueceu disso. E olha que ela conhecia o Deus de Abraão, hein? A criança tinha mais experiência com Deus do que a própria mãe, porque o anjo ouviu o clamor de quem? De Ismael. E continuando aqui, diz assim, duas coisas importantes. Primeiro, não temas. Deus disse várias vezes na Bíblia, não tenha medo, porque quando a pessoa é refém do medo, ela fracassa. Tem gente que acorda pensando no problema, verdade. Passa o dia com a cabeça no mundo da lua, pensando no problema. Dorme pensando no problema. Se tornou refém da situação a qual está enfrentando. Enquanto a pessoa não se libertar do medo, a situação não mudará. O medo é inimigo número 1 da fé. Para você vencer, a fé precisa falar mais alto. Então, não seja refém do medo. A última coisa que Deus fez com Agar foi abrir os seus olhos. E para Deus abrir a sua visão e seu entendimento, o primeiro passo é o quê? Não ter medo, não temas. Creia, não importa o que você está a viver. O Deus que você crê, o Todo-Poderoso, vai mostrar uma saída. Segunda coisa que nós precisamos colocar em prática: se levante, disse o anjo. O anjo disse a ela: ergue-te, se levanta. Havia uma promessa para o filho de Agar. Ele havia de se tornar uma grande nação, mas Agar precisava fazer a parte dela, que era obedecer. Agar era mãe da criança, e crer. É assim também nos dias atuais, para aqueles que desejam ver a promessa se cumprirem. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. O primeiro passo é vencer o medo. O segundo é erguer e se levantar. Porque prostrado, a visão é pequena. Quanto mais alto você estiver, melhor será a sua visão. E foi por isso que, depois que Agar se levantou, Deus abriu a sua visão. Uma coisa é você abrir sua visão e crer, mas outra coisa é Deus abrir a sua visão para que você conheça a grandeza dele. Veja que interessante, né? Quando diz que ela se ergueu e viu, quando nós separamos um tempo para buscar Deus, de uma certa forma, isso é erguer a nossa fé. Porque o texto sagrado diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quanto mais distante eu estou de um relacionamento com Deus, mais embaixo eu vou estar. Mais embaixo a minha fé vai estar. Eu não posso querer me utilizar da fé se eu não alimentar a minha fé. Então, quando a fé está em alta, os problemas vão estar em quê? Em baixa. E você sempre vai crer que tudo é possível. Você vai andar sobre as águas igual Pedro, que disse: se é o Senhor, manda ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. Mas ele, com medo, apavorado com o vento, com as ondas, começou a afundar. Enquanto os olhos estavam em Jesus, ele andou sobre as águas. Significa dizer que quando você começa a alimentar a tua fé, tu busca, tu tira um tempo para Deus, tu vem na igreja, tu pratica o que está escrito, tu obedece, não tem como, gente, você não andar sobre o problema. Não tem como você não derrubar o gigante. Por maior que seja o problema, dentro de você vai ter uma fé impetuosa. Tu vai olhar para o problema e vai dizer assim: eu vou vencer você. Não foi isso que Davi disse para o gigante? Todo mundo com medo, Davi pegou 5 pedras, afunda e foi ao encontro do gigante. E o gigante disse: eu sou algum cão para vocês mandar um menino com pedra para me derrubar? E Davi disse: você vem contra mim com espada, eu vou contra ti em nome do Senhor, que hoje vai entregar a tua cabeça nas minhas mãos. O gigante deve ter rido. Uma pedra derrubou ele. Mas por que Davi não temeu? Porque Davi estava num relacionamento muito forte com Deus, como sempre. Então, quando tua fé está em alta, teus problemas sempre vão estar em baixa, e você sempre vai ver uma solução.
Amém? Por isso, não temas e se levante.